Boa tarde, pessoal. Dando continuidade ao nosso primeiro vídeo, hoje a gente vai apresentar os semicondutores extrínsecos. No primeiro vídeo, nós vimos os semicondutores intrínsecos. Então, hoje nós vamos ver os extrínsecos. Então, basicamente, nós havíamos dito que um cristal de silício, ele tinha uma estrutura exatamente como essa. Nós tínhamos vários átomos de silício fazendo as suas conexões, os elétrons aqui, tá certo? E aqui nós tínhamos as ligações covalentes. E nós pudemos mostrar, e assim por diante. Nós vimos que esse semicondutor extrínseco, ele não havia grandes aplicações práticas para ele, uma vez que as correntes que a gente conseguia obter eram bastante reduzidas, tá certo? Então, para melhorar a condutividade do semicondutor, a gente adiciona elementos trivalentes e pentavalentes. Então, no caso, por exemplo, de um elemento trivalente, que seria, por exemplo, o boro, que tem na última camada, três elétrons, nós teríamos o seguinte, por exemplo, é como se nós, através do processo que a gente adiantou de dopagem, a gente conseguisse inserir no cristal intrínseco elementos tipo boro. Esse boro, então, por exemplo, ele ocuparia esse lugar. Nós teríamos aqui o boro. Mas como ele tem 3 elétrons na última camada, nós ficaríamos aqui com uma ligação incompleta. Nós criaríamos aqui uma lacuna, uma falta de elétrons. Então, para cada boro adicionado, nós criamos uma lacuna. Evidentemente que o fabricante, ele controla esse processo, a quantidade de boro, de elementos trivalentes que vai ser inserido no cristal. Isso é um processo bastante cuidadoso, tá ok? Onde ele consegue controlar essa quantidade. Muito bem. Então vocês observam o seguinte, que nós criamos uma lacuna, tá ok? Por que a gente faz isso? Faz porque é o seguinte, porque até então, a corrente que circulava pelo semicondutor intrínseco era devido somente ao par elétron-lacuna gerado termicamente. Então, a dopagem consiste em aumentar o número de elementos condutores no cristal, tá ok? Por exemplo, nós vamos aumentar a quantidade de lacunas disponíveis, de modo que aqueles pares elétron-lacunas que são gerados termicamente, perto desse processo de dopagem, eles se tornam desprezíveis. A grande quantidade agora de lacunas provém da quantidade de boro adicionada, ok? Aqui. O efeito térmico agora ele passa quase que desapercebido. É muito pequeno comparado com a quantidade de boro, de lacunas que nós criamos com a introdução do boro. Da mesma forma, nós poderíamos ter pego no cristal, ao invés da gente adicionar o boro, aqui nós podemos adicionar, por exemplo, o fósforo. O fósforo. Nós adicionamos fósforo. O que o fósforo tem? Ele tem na última camada
ele tem 5 elétrons. Ele tem na última camada 5 elétrons, tá ok? Então, se nós aqui imaginarmos que esse cristal ele é muito longo, tá certo? Então nós pegamos aqui uma parte dele, tá certo? Para cá nós adicionamos boro. E para cá nós vamos adicionar fósforo. Então, por exemplo, vamos supor que um átomo de fósforo ocupe essa posição aqui que estava ocupando o silício. Então nós temos o fósforo, tá certo? Então, como nós temos 5 elétrons na última camada, para cada átomo de fósforo que a gente adiciona, nós temos aqui as ligações feitas com os átomos de silício, e para cada átomo de fósforo, nós produzimos um elétron de valência. Tá ok? Então, dessa forma, a gente consegue aumentar o número de portadores de carga, que são os elétrons e as lacunas. Tá ok? De modo que o efeito térmico, ele praticamente pode ser desprezado nessa análise, em vista da grande quantidade de elétrons que são introduzidos no cristal graças à dopagem com fósforo, assim como a grande quantidade de lacunas gerada com o boro, tá ok? Então, basicamente, esse é o processo de dopagem. Então, agora nós não temos mais um cristal puro de silício. Nós temos um cristal que a gente chama de extrínseco. Nós temos um cristal extrínseco. Tá ok? Extrínseco. Tá ok? E com isso, então, nós conseguimos aumentar em muito o número de portadores de carga. Tá ok? Muito bem. Então, esse processo aqui é um processo sofisticado, tá ok? É bombardeado átomos, os átomos são bombardeados no cristal, depois ele sofre um processo de aquecimento para recuperar a estrutura cristalina, porque esse bombardeamento ele destrói toda a estrutura cristalina do cristal. Então, para se recuperar a bolacha, no caso, tá certo? Isso é feito numa bolacha, tá ok? Ela é introduzida no forno a uma certa temperatura e ela consegue reconstituir a estrutura cristalina, tá ok? Então, basicamente, isso consiste na dopagem, em produzir um cristal extrínseco. E é graças a isso que a eletrônica pode se desenvolver, tá ok? Muito bem. Então, pessoal, agora nós vamos fazer uma nova representação para facilitar a nossa análise. Muito bem. Imagine o seguinte, todo elemento que está aqui, eletricamente, ele é neutro. Então, quando eu introduzi o boro, o número de elétrons e de prótons que eu introduzi na estrutura não mudou, porque o elemento é eletricamente neutro. Apesar de estar sobrando uma lacuna, essa estrutura aqui, eletricamente, ela é neutra, tal como a adição de fósforo. Tá ok? Então, como aqui nós introduzimos muitas lacunas, essa parte aqui nós chamamos de tipo P. Por quê? A lacuna está associada a uma carga positiva. E como desse lado vai estar sobrando muitos elétrons, então aqui a gente designa como do tipo N. Tá ok? Então nós temos o tipo P e o tipo N. Agora, evidentemente que nós não vamos ficar levando essa representação, tá ok, para frente. Vamos arrumar um meio mais prático para que a gente possa representar isso aqui. Então, eu sugeriria
se a gente fizesse o seguinte, por exemplo, nós temos aqui a pastilha, aqui está a pastilha, tá ok? Aqui vamos pegar a metade dela, vamos supor que eu dopei ambos os lados igualmente, tá ok? Com a mesma quantidade, nem sempre isso é verdadeiro, tá certo? E nunca, quase nunca é, tá ok? Varia-se as larguras aonde você coloca o tipo P e o tipo N, tá ok? Não são iguais exatamente, nem a mesma quantidade. Depende do componente que você está produzindo, tá ok? Mas então aqui é boro. Então eu vou representar o seguinte, eu vou representar com uma carga positiva aqui, e vou representar como uma carga positiva e uma lacuna aqui. Eu vou representar aqui como uma carga, um elétron aqui. Aqui eu vou inverter, ok? Aqui eu vou representar como uma carga negativa aqui, ok? E aqui uma carga positiva. E isso aqui nós vamos ter ao longo de todo o cristal, ok? Então vamos ter isso aqui, o elétron, tá ok? E assim por diante, tá ok? Então, esse aqui, eletricamente aqui, é neutro, tá ok? Essa lacuna, a quantidade de prótons de elétrons são as mesmas. Então aqui é uma representação. Esse círculozinho aqui vai nos representar um íon doador. O íon doador. E essa bolinha aqui, com menos aqui, vai nos representar um íon aceitador. Então, olha, veja bem, nós temos aqui muitos elétrons. Esses elétrons, eles estão circulando pelo cristal, tá ok? E eles são loucos por uma lacuna. Cargas opostas se atraem. Então, o que ocorre? Ocorre que esse elétron aqui, ele pula para cá, ocupa essa lacuna. Ora, quando esse elétron sai daqui e vem para cá, ele deixou um íon que positivo. Agora nós não temos mais um elemento neutro, porque ele perdeu o elétron. Ele ficou com excesso de carga positiva. Então, quando ele fez isso aqui, nós passamos a ter essa estrutura aqui. Ó, nós passamos a ter essa estrutura. Então, aqui ficou um íon positivo e, como esse elétron veio para cá, esse elemento aqui ganhou um elétron. Por isso que ele é aceitador, ele aceita elétrons. E esse aqui é doador, porque ele doa elétrons. Então, quando esse elétron veio para cá, aqui ficou com excesso de carga negativa. Nós criamos um íon negativo. Um outro elétron passa daqui para cá e assim por diante. Tá ok? De modo que nós vamos criando cargas íons aqui no centro. Íons. Tá ok? Para cada elétron que migra para cá, eu crio um dipolo, um íon positivo e um íon negativo. Muito bem. Então eu formei aqui um dipolo. É como se nós tivéssemos aqui o quê? Uma bateria, tá ok? Esses dipolos criam um campo elétrico, por sua vez, induz uma tensão, tá ok? Tensão, campo elétrico, é tudo a mesma coisa, tá ok? Então aqui, e uma bateria, o polo negativo está aqui. Aqui é como se nós tivéssemos criado uma bateria.
Está o negativo dela aqui e o positivo dela aqui. Ok? Nós criamos. Agora, esse movimento, e como nós sabemos também lá da eletrostática, né? Se nós temos uma carga positiva e uma carga negativa, a gente cria um campo elétrico. As linhas de campo, elas se orientam, né? Da positiva para negativa. Então, as linhas de campo têm esse sentido aqui, ó. Aqui estão as linhas de campo. Cria-se um campo elétrico. Ok? Aí. Agora, e aqui criou-se uma diferença de potencial, graças a esses íons. Tá ok? Por silício, essa bateriazinha aqui é da ordem de 0,7 volts. É o famoso 0,7 volts. Tá ok? Ela é em torno disso. Tá? Agora, o que acontece? O campo elétrico, lá da eletrostática ainda, vocês devem saber que o campo elétrico é Q vezes a força, desculpa, a força que atua numa carga, né? A força é Q vezes E. Ok? Então veja bem, se eu tenho um outro elétron aqui, tá aqui, aqui eu tenho um outro elétron, aqui, desse lado. Esse elétron, ele quer passar para lá, ele quer ir para lá. Mas o que acontece agora? Quando não havia nada, nenhuma carga aqui, era muito fácil dele ultrapassar. Mas à medida que nós fomos criando de polos, agora começa a ficar difícil um elétron conseguir vencer o campo elétrico. A menos que ele tenha energia para isso. Por quê? O elétron, ele tem uma carga o quê? Negativa. Então a carga do elétron é negativa, a força e o campo elétrico que atua num elétron tem sentidos contrários. Então, se esse elétron tentar entrar aqui, vai aparecer nele, se ele tentar entrar aqui, vai aparecer nele uma força contrária ao campo elétrico, porque a carga é negativa. Então, essa força vai impedir que esse elétron atravesse essa junção. Tá ok? Quando chegar em 0,7, nenhum elétron mais consegue ultrapassar. A mesma coisa você poderia pensar em termos de lacuna, porque nós vimos que os movimentos de lacuna elétrica são contrários, tá ok? Então, o que acontece? É a mesma coisa, se esse elétron tende a vir para cá, é que ele deixou uma lacuna aqui. É como se a lacuna tivesse vindo para cá. Então, se eu tenho aqui uma lacuna, e ela tende a ir para lá, o que acontece com a lacuna? Ela sofre o quê? É carga positiva. O campo elétrico está para a esquerda, da direita para a esquerda. Como a carga é positiva, a força também tem a mesma direção do campo elétrico. Então, sobre essa lacuna, vai aparecer uma força F no mesmo sentido do campo elétrico, impedindo que a lacuna também atravesse a junção. Por isso que isso aqui, quando essa barreira de potencial for da ordem de 0,7 volts por silício, não há mais cargas se movimentando na junção.